Olá, pessoal, como que vocês estão? Estamos aqui para gravar mais um episódio do nosso Forecast. E hoje nós temos a história muito especial de uma futura juíza. É isso mesmo, pessoal, uma história da nossa igreja, algo tremendo que Deus fez para nós aprendermos um pouco a sonhar grande e entender que para Deus nada é impossível. Então, hoje eu tô com a minha convidada, Marileide. Seja bem-vinda. Eu vou chamar de Mari, que fica mais tranquilo, né? A gente já tá íntima. Então, seja bem-vinda, Mari, ao nosso podcast. Tenho certeza que a sua história vai impactar a vida de todo mundo. Boa noite, obrigada. Com certeza, né? O Senhor, Ele tem algo de extraordinário sobre a vida de cada um de nós. Então, eu queria que você começasse a contar, assim, como que foi a sua conversão? Como que você conheceu? Se você nasceu num lar cristão, ou como que foi quando o seu encontro realmente com Deus, assim? Então, meu encontro com Deus foi nos meus 17 anos. Eu estava cheia de perguntas, como todos os adolescentes, com relação à minha história de vida, no meu contexto ali que eu vivia. E como eu tinha buscado algumas respostas e as respostas não foram como eu esperava, eu achava que minha vida não tinha sentido. E daí então que Deus tocou no coração de uma amiga da escola, na época eu estudava 6ª série. Aí eu sumi da escola e todos começaram a falar, né, que tinha acontecido comigo, porque eu não tinha ido mais para a escola e tal. Até que todos iam lá e falavam para mim que os sonhos que eu estava sonhando era muito difícil de ser realizado, que não tinha como dar resposta. E aí até que chegou ela, né? Essa minha amiga, ela também era uma adolescente, ela era cristã. Aí ela perguntou para mim o que tinha acontecido, eu relatei, né, para ela o que estava passando. E ela falou para mim que conhecia uma pessoa que ela poderia me ajudar a realizar os meus sonhos e ela poderia responder todas as minhas perguntas, todas as que eu tivesse na vida e que eu ainda fosse ter. E ela falou que era Jesus. Olha como é importante, amado. Foi uma adolescente que te trouxe, né? Sim. Olha como é interessante essa questão de amizades, realmente, né? Do ambiente que a gente tá, que Deus levanta sempre alguém ali na hora certa para trazer uma palavra. Talvez se aquela pessoa não tivesse ali naquele momento, esse encontro ia demorar um pouco mais na sua história, né? Sem dúvidas. Daí foi quando ela me convidou para ir à igreja, porém eu não tinha como ir naquele momento, né? A pessoa que era responsável por mim na época, né, frequentava uma outra igreja. Só que como no outro dia era um domingo, eu fui, né, eu ia para missa. Ela falou, vamos juntas, né, porque a minha igreja é na quadra antes da sua e a gente vai junto. E assim eu fiz. Só que quando chegou na frente da igreja, estava tendo uma ministração, mover do Espírito. Olha só, na hora certa. Na hora certa. E bem na hora, os ministros começaram a falar. Na verdade, ele começou a ministrar tudo que eu havia escrito um dia antes, né? Que, se você sente que você não é ninguém, que você não é ouvida, que todo mundo te esqueceu, que você não vale nada, que você é inferior, eu quero te dizer que você tem um valor, que você é alguém muito especial para Deus. Aquilo ali, foi o que você precisava ouvir naquele momento. Eu já entrei na igreja, já fui lá na frente falando, moço, como você sabe, foi eu que escrevi. E nunca mais saí da presença do Senhor, glória a Deus. E como que surgiu essa vontade de você estudar para ser juíza, assim? Você sempre, desde pequena, teve essa vontade de ser assim? Ou isso foi no decorrer da sua caminhada? Isso nasceu aos 14 anos, né? Porque... Bem novinha. Uns 14 anos. Porque a minha história, eu não fui criada com uma família só, né? Eu não tive uma família normal, natural, digamos assim. Aí, como eu fui passando de família em família, eu sou um caso que chamam de adoção à brasileira. Uma pessoa, quando eu nasci, me registrou como se eu fosse filha dela. Porém, não ficou comigo, foi passando de família em família, até que eu cheguei aos 14 anos. Aí eu achava que algo estava errado, porque eu tinha 14 anos, eu só sabia meu primeiro nome, não sabia sobrenome, não sabia nada sobre a minha história. Sim. Aí, um dia eu fui na padaria lá comprar pão, só que eu mudei o caminho. Eu sempre ia no mesmo caminho. Naquele dia eu resolvi ir por uma outra rua. Aí eu passei na frente, estava escrito Promotoria de Justiça. Aquela palavra justiça ardeu no meu coração. E eu entrei lá.
Já foi Deus que estava direcionando você para mudar o caminho ali. É engraçado que muitas vezes a gente não entende, né? A gente reclama, ai, perdi o ônibus, errei o caminho. Mas às vezes foi Deus que permitiu com que isso acontecesse para que aquilo chamasse a tua atenção. Opa, peraí, tem alguma coisa diferente aí, né? Bem isso. Aí eu entrei e falei que eu queria falar com a autoridade da justiça, né? Aí já comecei a falar tudo que tinha acontecido comigo até então. Aí a promotora de justiça, a doutora Luciana, na época, me levou para a sala dela. Eu relatei tudo que eu sabia sobre mim até então. Sim. Ela entrou em contato com o juiz da cidade, que é o doutor Mário Milani, né? José Mário Milani Silva. E relatou, né, os fatos que eu tinha tido. E ali já fui para o fórum. E ele confirmou, né, a história que eu contei através do contato com a vara de família juizada aqui da região norte do Paraná. E a partir daí, pronto. As coisas fluíram. Olha só, com 14 anos, você teve uma atitude muito assertiva das coisas. Porque você foi no lugar certo, falou com as pessoas certas. Porque muitas vezes a gente acha que adolescente, a gente acaba subjugando. Que adolescente não sabe o que é da vida. Às vezes até ele mesmo se pergunta, que será que eu vou ser? Como que vai ser? Então, assim, você teve uma atitude ali certeira. Isso foi... Eu me fico imaginando a postura até da promotora e ali, poxa, uma adolescente com 14 anos pedindo uma ajuda na forma dela se expressar, na forma de tudo ali, né? Então, eu acredito que isso foi um divisor de águas na sua vida, né? Totalmente. Porque a partir dali ele me encaminhou, né, para atendimento médico, me encaminhou para uma família substituta e notificou o estado do Paraná para verificar onde eu havia sido registrada. Sim. Daí passaram alguns meses, ele me chamou lá, né, para me dizer e me entregar a minha certidão de nascimento, né? Sim. E aquilo me comoveu muito, assim, sabe? Ele virou minha referência, até hoje ele é, né? Porque ele realmente, né, ele praticou, ele fez valer os direitos fundamentais da criança e do adolescente, né, que estão previstos na Constituição e no ECA. E ele fez com maestria, porque ele, né, se preocupou em garantir tudo. Ele notificou uma escola, oficiou a escola para que eu voltasse a estudar, né? Sim. Porque até então eu estava fora da escola. E eu falei para ele que eu não queria ir para nenhuma família, porque, né, até ali não tinha dado certo. Ele falou, não, eu te garanto, a partir daqui, qualquer coisa que acontecer, você pode vir aqui. Ele falar pra mim. E eu ia. Ele valorizou, né, a sua história, conheceu a sua história, valorizou. E ele se importou com você. É tão importante isso. Deus coloca pessoas no nosso caminho ali que se importam e que nos enxergam como a gente realmente é. Porque às vezes pode ser que se fosse outra pessoa, talvez ali, isso aí é bobagem, é invenção da adolescente, não tem nada a ver a história. E não teria investigado mais a fundo. Mas aquilo, com certeza, já era plano de Deus para a sua vida, para tudo que ele ainda ia fazer. Sim. Não é? Porque... E você foi atitude. Não, eu quero isso, eu quero voltar a estudar, quero fazer as coisas acontecerem. E isso, tenho certeza que isso também chamou a atenção dele. Porque muitas vezes adolescente a gente sabe, não, né? Não tem, às vezes, visão do futuro. Mas tem sim. Tem sim. A gente tem que aprender a valorizar isso, não é? Com certeza, sem dúvida. Depois você voltou pro colégio e já colocou na ideia naquela, vou estudar direito, vou fazer faculdade daí, de até direito. Então eu não tinha essa noção o que era aquilo. Mas como eu passei a ter contato com ele, né, direto, né, por causa que, como ele falou que eu podia ir lá, tudo que aconteceu eu ia lá. Saiu minha nota, eu ia lá, eu sempre estava lá. Aí até na 8ª série eu fiz... Até eu ia trazer a camiseta, esqueci. Na 8ª série teve a feira de ciência, eu fiz sobre os direitos fundamentais ali da Constituição, né? E eu entrevistei ele na época no videocassete, fiz a camiseta, ele foi no colégio. Que legal. Quantos anos você tinha? Você era novinha ainda. Essa fase, não era na 8ª série. Né? Olha só. Aí ele foi lá na Feira de Ciências, porque ele me emprestou os livros. Aí quando foi... E é óbvio, né, que eu fiz o papel da juíza. Sim. E daí eu perguntei pra ele o que ele era. Ele falou, eu sou juiz. Então é isso que eu vou ser. Sim. Ele foi a grande inspiração pra você, né? Então, chegar a estudar e procurar, né?
E assim, direito é um curso muito difícil de fazer, né? Sim. Além de ter que ler muito, estudar muito, eu fiz faculdade de administração, eu tinha matéria de direito. Gente, era terrível. Às vezes eu olhava e não entendia, falava, Jesus, o que é esses negócios? Então, assim, eu tive uma matéria e já fiquei com os cabelos em pé. Imagine um curso todo, são 5 anos, né, de 5 curso. anos. É muito complicado, assim, pra você estudar tudo. Depois tem ainda a prova da OAB, que também não deve ser fácil, não é? Deve ser complicada, né? Mas e conta pra gente, o que precisa ser pra ser juíza? Tem que fazer algum curso, uma prova? Como que é esse processo, assim? Então, além de você ter que ser formado em direito, ser, né, aprovado na OAB, ter 3 anos de atuação ou como advogado ou em algum concurso, né, assessor de juiz, ter a prática jurídica, 3 anos de prática jurídica e fazer a escola da magistratura para que você consiga se preparar para o concurso, porque é um concurso muito difícil, né? Sim, eu imagino. Então, para poder passar. E aí eu fiz essa etapa, fiz a faculdade, só que a minha faculdade eu levei 10 anos para terminar, né? Que eu tive que trancar 4 vezes. Olha, né? só. Por várias questões. Sim. Mas em 2019 eu concluí com a graça e misericórdia de Deus, né? Fiz o meu TCC com o tema de adoção tardia, né? E depois, né, em 2021 eu fui aprovada na OAB, porque teve os 2 anos ali de pandemia e não tiveram prova, né? 1 ano e meio ficou sem prova. Aí eu passei também com a graça e misericórdia de Deus. E agora eu estou fazendo a escola da magistratura. Quanto tempo dura esse curso que você está fazendo agora? 1 ano. 1 ano. É rápido, mas é intenso. É não intenso. É intenso. Não, e é incrível, assim, porque por mais que você demorou, como você comentou, para fazer o curso, era o tempo de Deus. Sim. Era o que você precisava até para conhecer mais. A gente não entende muitas vezes o porquê, né? Porque eu imagino, assim, que todas as vezes que você teve que trancar por algum motivo, eu acho que isso deve ter, tipo, ai, puxa, Deus, mas, né? Às vezes a gente se frustra com as coisas, nós somos seres humanos, né? A gente acaba se frustrando. Mas era o tempo que Deus tinha. Era o tempo que Deus tinha, né? Com certeza. É assim, todas as vezes que aconteceu, eu questionava Deus se esse era o propósito dele mesmo na minha vida ou se era coisa do meu coração, né? Sim. Porque eu sou muito de falar com Deus e eu falo rasgado. Eu falo, puxa, Deus. Eu falo, parabéns, Deus. Mais uma vez eu tranquei. Meu curso vai jubilar. Sim. O Senhor colocou um sonho possível. Eu acho que as pessoas estão com razão. Sim. Daí eu sempre falava, Deus, o que aconteceu? Só que daí vinha Deus e me confirmava. Daí vinha pessoas, me davam livro com relação. Falava, ai, você viu aquele filme? Fala disso, é de você. Ai, não sei o quê. Sim. Aí, em 2015, eu tive uma conversa séria com Deus. Falei, agora ou vai ou racha, Senhor. Né? Eu saí, eu trabalhava em varejo, então eu fui demitida e tal. Aí Deus me deu uma palavra que ele ia me trazer de volta para Curitiba e restituir tudo aquilo que eu havia perdido aqui no meu estado, que é o estado do Paraná. E assim foi. Daí eu falei pra Deus, agora é o Senhor. É com você. Eu preciso me formar, eu não quero trancar mais, até porque eu não posso trancar mais, porque vai jubilar. Aí foi. Daí eu fui fazendo, um semestre eu fazia 5 matérias, daí no último semestre eu fui obrigada a fazer 12 matérias, porque foi acumulando aquelas matérias que era mais cara, eu ia jogando pro final. Só que uma não tinha como fazer uma sem fazer a outra. Aí no último semestre de 2019 eu cursei 12 matérias. 12 matérias, meu Deus. E trabalhando. Sim. Trabalhando. E Deus proveu. E quando eu fui fazer o meu TCC, ninguém queria pegar o tema, porque é um tema complicado, assim, não tem doutrinadores que também, falam, né? E eu bati o pé com a coordenadoria da faculdade, falei, não, eu só faço por esse tema, eu só faço por esse tema, eu só faço por esse tema. Ela falou, tudo bem, pesquise, só que você tem uma chance de reprovar muito grande, porque é um tema que só a psicologia aborda. Sim. Se você achar, eu falei, não, deixa comigo, só, né, fiz. E graças a Deus eu aprovei com nota boa, até ficou lá para consulta na faculdade. Olha que bacana. Graças a Deus. Deus me capacitou, eu falava, Senhor, agora eu contigo, eu tenho que convencer aquele povo lá. É interessante de ver até a sua dedicação também ali, porque imagine, um curso normal ali tem 5 matérias normalmente por módulo, vamos dizer assim. Para você fazer 12 matérias de direito, que é aqueles livros gigantes, assim. E é interessante porque muitas vezes a gente tem sonhos muito grandes, a gente coloca na mão de Deus. Deus, eu sonho com isso. Deus vai fazer a parte dele. Mas a gente tem que fazer a nossa. Sim. A gente tem que dar aquele passo de fé, a gente tem que se dedicar. Porque eu acredito que Deus foi abrindo as portas e te dando as oportunidades para você concluir o seu curso. Mas se você não estivesse ali trabalhando, estudando, se dedicando, acredito que deve ter passado madrugadas estudando, acordando cedo para trabalhar, para conseguir ali o sustento também.
Então, a gente tem que se dedicar também, a gente tem que fazer a nossa parte, não deixar, né? Deus faz a parte dele com certeza. Ele faz o impossível com certeza. Mas ele precisa que a gente também tenha esse impulso de fazer as coisas acontecerem, né? Então... Com certeza, eu sempre falo, né, para as pessoas que caminham comigo e me conhecem. A parte sobrenatural é com Deus, mas a parte que cabe a nós, a parte humana tem que ser eu. E a palavra de Deus... Se a gente vê, quando Moisés foi lá abrir o Mar Vermelho, ele foi lá e colocou o cajado. Deus podia só dar um sopro e falar, passa a garela. Não, ele pegou e falou, não, vai lá, meu filho, coloca o cajadinho lá. Sim. Tome uma coisa, nossa, se eu quero me formar, eu tenho que estudar. Se antes eu não pude, para me formar, eu tinha que cursar as 12 matérias, vamos lá, sábado, domingo, feriado. Faz parte do processo. Sim. Né? E você lutar com as suas condições, porque muitas vezes a gente fica esperando o dia que eu tiver uma internet, o dia que eu tiver um computador. Eu não tinha computador, não tinha internet em casa. Daí, quando tinha aula vaga, eu ficava na faculdade para adiantar os trabalhos. Sim. Porque eu não tinha como pagar uma internet, porque eu pagava a faculdade, as despesas, ou eu pagava aquilo lá. No sábado, eu ia porque eu vendia Eudora, Rinodê, pano de prato, vendia papagaio, periquito. Não, animal não vendia não, brincadeira. Sim. Pra conseguir pagar, custear, eu aproveitava que eu ia entregar as coisas, eu entregava e já ficava lá para fazer as minhas pesquisas. Isso é legal, porque muitas vezes a gente coloca essas limitações. Ai, mas eu não tenho isso, ai, mas eu não tenho aquilo. Mas vamos atrás de uma solução pra, né? E direito tem muitos livros, muita coisa cara, né? A gente até comentou, vai na biblioteca, né? Veja na biblioteca, vê quem pode emprestar. Assim, as oportunidades estão aí, mas basta a gente correr atrás. A gente tem que fazer a nossa parte, né? Então... É só se eu te garanto, assim, com a minha vida, que se você pôr o teu pé, o resto, que é a parte de Deus, fique tranquilo. Sim. Deus precisar, ele move céus e terras. Se ele precisar, ele levanta o exército da nação inteira a teu favor. Sim. Mas faça a tua parte. Porque Deus não vai pegar lá e não vai fazer a prova por você, ele não vai estudar por você, porque essa cabe a mim, cabe. Sim. Porque o conhecimento vem dele, ele já nos deu, e ele já nos deu autoridade, né, sobre todas as coisas. Então, a gente tem que tomar posse dessa palavra. Sim. E assim que eu me converti, eu tomei posse do que foi ministrado no meu coração, né, que falado que ainda que o mundo inteiro te abandone, o Senhor jamais te abandonará, né? Salmo 27:10. Sim. E ainda se formos lá para Isaías 41:9-10, o Senhor diz que antes dos confins da terra, antes da criação, eles haviam nos escolhido. Sim. E Ele estaria conosco, não era para temer. Ele nos seguraria com a sua mão direita. Então, não tem o que temer. É Deus que está mandando. E não é impossível para Deus. Então, assim... Se existe causa impossível, para Deus não existe. Para Deus não tem. Porque eu acredito que muitas pessoas, durante essa caminhada, falaram, né? Ah, eu estou sonhando muito grande. Como que você vai pagar esse curso? Como que você vai fazer um curso para ser juíza, né? Eu acredito que muitas vezes a gente deixa com que essas palavras lançadas na nossa vida acabem... atrapalhando realmente, a gente acaba se frustrando. E assim, conversando com você, dá pra ver que você é determinada. Você, eu não vou desanimar, eu vou lá, apesar das dificuldades, apesar de todas as situações que possam ocorrer, eu tenho um foco. E se Deus falou que ele vai estar comigo, eu vou em frente, mesmo com dificuldade, com medo, porque é tudo muito novo. As coisas acontecem muito novo. Então, eu imagino assim que você tá certo, a gente tem que aprender com isso da sua história. Essa questão do foco, da determinação, de realmente acreditar e confiar na palavra de Deus que fala. Que por mais que as pessoas falem, que as pessoas te abandonem no meio do caminho, segue em frente, porque Deus tem um propósito lá na frente para tua vida. Ele levanta outras. Aquela que te abandonou não tem problema. Ele vai levantar outras para te acolher. E existem várias formas de acolhimento, né? Às vezes com a palavra, às vezes te dando um vale-transporte, te dando um alimento, né? Aquele dia você chega correndo já quantas vezes? Eu podia ficar aqui o mês inteiro contando, né? Daí eu falo, meu Deus, como eu queria uma comida pronta, né? Porque eu tenho em casa, tenho que fazer isso. E às vezes alguém ligar, você tá em casa? Tô indo aí. A pessoa passa e fala, não, aqui a gente fez essa comida pra você. Sim. É cuidado de Deus? E Deus cuida até dos detalhes, porque muitas vezes até tem vontades do nosso coração mesmo. Até você estava falando da questão da sua Bíblia, né? Que eu falei, nossa, que Bíblia bonita que você tá. Eu ganhei de presente. Eu sempre tive a vontade de ter e ganhei de presente. Então, Deus conhecia, Deus conhece o nosso coração. E Ele dá, nós somos filhos
filhos amados. Então, ele gosta de mimar a gente. Ele gosta de dar algumas coisas. Falar, puxa, Deus, você sabia que eu tava com vontade de comer isso? Que eu tava com, né? Eu queria ganhar um presente, queria isso, queria aquilo. Então, é o cuidado de Deus em todos os detalhes. E é bem o que você falou, muitas vezes, assim, as pessoas viram as costas pra gente. Muitas vezes, o que a gente faz? A gente se retrai. A gente fala, puxa, Deus, aquela pessoa era tão importante pra mim, era minha fonte, era meu porto seguro, e agora? Tá errado, nosso porto seguro tem que ser Deus, né? Nosso foco tem que ser Deus. Então, é complicado essa situação. A gente é ser humano, é difícil a gente lidar com as emoções e com tudo isso, né? Mas, enfim, a gente tem que sempre seguir em frente, né? E não tem problema, pode chorar, conta pra Deus. Eu mesmo falo pra Deus, o Senhor viu, né? E agora? Né? Como que eu faço? Todo mundo tá falando, na escola da magistratura mesmo, quando eu fui ver o valor, falei, Senhor, só o Senhor pode pagar, né? Mas e agora, o que eu faço? Aí eu fui orando, como eu já vinha, né, nesse processo, e sempre quis esse objetivo. Aí eu liguei lá, né, na escola da magistratura, quando eu vi que eles tinham aberto a matrícula. As inscrições. E falei lá na secretaria, falei, olha, eu quero... Não falei assim, eu gostaria, no passado. Eu falei, eu quero fazer a escola da magistratura. É o sonho da minha vida. Porém, esse valor que tem que ser pago, mesmo parcelado em 10 vezes, não tá dentro do meu orçamento. Aí eu falei, o que eu posso fazer? Eu posso fazer uma monitoria? O que eu preciso fazer para conseguir uma bolsa? Daí eles falaram que, né, como eles estão retomando agora, de forma normal, eles não tinham essa questão de monitoria no momento e tal. Eu falei, então, qual que é a minha outra opção? Porque eu quero entrar nessa turma, mas esse valor eu não consigo pagar. Aí o rapaz pegou e falou assim, mas por que você quer tanto estudar, né? Me explique a sua situação. Eu falei assim, olha, então, porque a vida toda eu sempre quis ser juíza. E eu vou ser a melhor juíza do estado do Paraná, vocês não vão se arrepender. Mas não no sentido de melhor por ser melhor do que os outros, mas no sentido de dedicação, deixei bem claro para ele. Falei, vocês estarão investindo na futura juíza do estado. Daí ele pegou e falou assim, essa é boa, né? Essa é autoconfiante. Aí eu falei, não, confiança tá em Deus, né? Aí ele falou assim, olha, eu não tenho essa autonomia. Eu falei, tô te mandando um e-mail, né? E eu mandei o link, né, lá da reportagem que o Tribunal de Justiça de Rondônia mandou pra ele. Ele falou, olha, liga amanhã pra falar com a coordenadora. Mas eu já liguei na certeza, quanto que eu já tinha visto que você já determinou aquela bênção na sua vida. Aí eu liguei de novo, falei, olha, fulano, aqui é a Marileide e tal. Tô ligando pra saber que documentos eu preciso enviar pra fazer minha matrícula. Daí ele falou assim, né? Aí ele falou assim, ué, mas alguém já te ligou? Daí eu falei assim, é que eu tenho certeza que a vaga é minha. Olha, mas isso é que você determinou aquilo, você foi ousada. Porque muitas vezes as pessoas dizem, será? Como é que vergonha de pedir desconto. Sim, não, você já chegou ali determinada, porque você sabia o que você queria. Então, você já chegou ali com a certeza de que Deus ia dar um jeito naquela situação, né? Aí eu fui pra lá e falei, Deus, agora, Senhor. Eu fiz a minha parte, taca lá no coração da pessoa. Aí foi muito engraçado, né? Daí foi tudo muito rápido, porque daí eu consegui a confirmação faltando um dia antes. Daí na sexta, assim, né? A aula ia começar na terça, foi na sexta isso, né? Aí ele falou assim, consegui, né? Um valor, assim, dele. Ele falou assim, tá. Eu falei, olha, o melhor pra mim seria a bolsa integral, mas já me ajuda. Sim. Né? A sua forma já me ajuda, eu consigo me virar. Aí, nisso, eu falei, meu Deus, e agora? Vai ter aula à noite, vai ter 3 aulas na semana, eu tenho 2 trabalhos, né? Trabalho em 2 trabalhos. E eu comecei com aquilo, falei, Senhor, e agora, Senhor? Não me deixa surtar, não deixa eu ficar louca. Sim, é muita coisa, né? Daí eu comecei a orar. Daí, naquele dia, uma amiga me ligou e falou, eu tô indo num culto de mulheres na igreja lá, vamos comigo? Nossa, taca-lhe pau em mim, né? Deus falou exatamente tudo que você precisava novamente, né? Aí eu falei, tá bom, Deus, já entendi. Ainda não sendo pouco, eu sonhei. Deus me lembrou do meu tempo de faculdade. Né? Naquele tempo você não tinha internet, não tinha notebook, você fez. Hoje você tem internet, tem notebook. Só vai, né? Daí eu falei, fechou, Deus, tá fechado. Se o senhor falou, tá falado. Quem sou eu pra falar alguma coisa? Aí, segunda-feira, eu falei, a confirmação fechou com chave de ouro. Eu falei com a coordenadoria, né? Minha coordenação do escritório. Falei, chefas, que são 2 mulheres, né? Sim. Então, deu certo a bolsa e tal. E aí, eu preciso me organizar com a pauta de audiência e tal. Sim. Ela falou, não,
depois só passa pra gente como que vai ficar seu horário. Eu falei, Deus, depois dessa não tem, só tem que estudar, né? Aí no outro dia eu fui. Tanto que quando eu cheguei na aula no dia 28, o rapaz que tinha me atendido, ele nunca tinha me visto, mas ele disse que pelo jeito que eu entrei na porta, ele já sabia que era. Porque eu entrei assim, né? Nossa, aquilo segurando pra não chorar. Tá realizando um sonho de estar ali naquele lugar, eu segurando, né? Pra não chorar, né? Aquela emoção. Sim. Porque muitos anos atrás eu trabalhei no centro cívico, eu orei lá. E eu profetizei que eu iria estudar naquela escola. Então, quando eu entrei com aquela determinação, né? Cumpriu. Demorou, mas cumpriu. Até falei, Deus, demorou um pouquinho, mas tá valendo. Mas é que a gente fala, né? Às vezes a gente tem a nossa vida toda programada. Você até comentou que você já tinha na cabeça a idade com que você ia se formar e conseguir passar na prova e tudo mais. Mas às vezes Deus não precisava trabalhar um pouco mais, né? Para que as coisas acontecessem. E é muito bacana de ver, assim, realmente a tua ousadia em chegar lá e falar, não, essa vaga é minha, eu quero fazer as coisas, eu quero acontecer. A questão de você orou, você determinou já anos antes, orar naquele lugar, profetizar. E quanto é importante isso, a gente ter realmente essa ousadia. Porque é aquilo que a gente estava até conversando antes, nós somos filhos do dono do ouro e da prata, e para ele nada é impossível. Então, ele vai criar condições, ele vai abrir portas, levantar pessoas para abençoar nossas vidas de N situações, para que a gente possa cumprir aquilo. E é uma coisa que até a gente conversando, eu fiquei admirada como a sua vida é toda redondinha ali na questão de horário, para você conseguir cumprir. Porque, assim, se a faculdade de Direito já imagino que era puxado, com certeza esse curso é muito mais. Ainda mais por ser um ano, eu acredito que os assuntos são muito mais intensos, os trabalhos são muito mais intensos, assim, né? Como que você dá conta de fazer tudo isso, assim? Como que... Então, né? Dá uma dica pra gente, pra nós, né? É com a graça e a misericórdia de Deus. Quando eu levanto, eu falo, Senhor, se revela a mim, me dá sabedoria, discernimento, estratégia. Todo dia eu peço. Acho que Deus já fala, tá bom, já sei que você vai pedir. Tarará, né? E eu tenho tudo cronometrado. E aí eu não perco tempo com redes sociais, eu não tenho Facebook, né? Porque não dá tempo, né? Não, é porque não dá tempo. Como eu tenho que trabalhar, questão de prioridades, na verdade, né? E aí eu organizo. Eu tenho aula todo dia, eu não deixo pra... Eu terminei de assistir a aula ali teórica, como tem os exercícios para você praticar para a primeira fase, eu já faço exercícios naquele mesmo dia. Tem aula prática, eu já tenho que entregar também a parte prática até 6 dias depois. Aí eu pego sábado, antes de trabalhar no meu outro trabalho do final de semana, eu já entrego aqueles prazos. Sim. Então, mesmo eu estando cansada ou não estando, eu falo, Senhor, dá uma forcinha aí. Renova minhas energias, Eu falo, Jesus, meu parça, Jesus, você é meu parça aí dos desafios. Espírito Santo, revela aí qual é a resposta que eu tenho que dar aqui, que eu não tô. Né? Eu preciso ter mais discernimento. O tempo que eu tô no ônibus, eu vou ouvindo aula, vou lendo um texto. Você aproveita bem o seu tempo. Né? Porque você tem 2 empregos, né? Então, imagine, 2 empregos, mais o trabalho, né? mais a casa ainda, a sua vida social, que querendo ou não, a gente precisa, né? Mas é interessante, porque muitas vezes, assim, a gente fala, ai, meu Deus, eu tenho tanta coisa pra fazer, não vai dar tempo. E é uma frase que eu tenho escutado muito nesses últimos dias, assim, que tempo é uma questão de prioridade. Então, a gente tem que aprender também com isso. De organizar a nossa vida, o que é importante pra mim nesse momento. É isso, então eu vou organizar isso. Assim, dá tempo de fazer as coisas, só uma questão realmente da gente se organizar. E não ficar murmurando, né? Ai, Deus, mas ai, que preguiça, né? Ai, tô cansada, aí tá chovendo, aí tá isso, aí tá aquilo. Mas não, a gente tem que pensar e olhar lá no objetivo final. Porque eu acredito que vai chegar lá no final, você vai olhar para trás durante esse curso e vai falar, puxa, valeu a pena. Valeu a pena todo o esforço, toda a dedicação que eu tive, todo o desgaste, porque é um desgaste, né? Intelectual ali, um desgaste físico, psicológico, tudo misturado, né? Mas é algo que Deus tem algo muito grande, né, para sua vida. Eu tenho certeza disso, que quando você chegar lá, você vai conseguir ser a melhor juíza, né? No sentido realmente de dedicação, porque isso a gente já vê desde o começo da sua história, você contando, você sempre foi muito determinada em tudo, então nisso não vai ser diferente nesse quesito, vamos dizer assim, né? Com certeza. O que faz a diferença é quando a gente tem a certeza que aquele é o propósito de Deus. Então, muito tempo Deus confirmou e continua confirmando que esse é o propósito dele para a minha vida. Então, o primeiro passo da gente conseguir dar conta de tudo é ter certeza de qual que é o propósito. Se você não sabe,
sabe, comece por aí. Perguntando para Deus, o senhor tá nesse negócio? Mari, como que eu vou saber? Gente, flui naturalmente. As coisas fluem. As pessoas me marcam, você viu esse curso, você viu isso? E eu concluí 2 pós, né, o ano passado, e foi através de monitoria. É que eu sempre vou atrás. Eu sei que as minhas condições financeiras não tem como eu pagar, então eu sempre estou acompanhando. Já que tem internet, vamos acompanhar aquilo que é devido. Sim, eu estou falando para a área de direito, mas às vezes tem alguém que na área de medicina, tem vários, né, materiais gratuitos na internet, tem canais que dão dicas. Então, vá por esse caminho. E aí, você vai por teste. Você vai lá, não é isso não. Deus vai te mostrar na palavra, né? Eu sempre me identifico com a Débora, né, que foi a primeira juíza na época, lá atrás. Muita gente falava assim, mulher de Deus não pode ser juíza nem advogada. Eu falei, então, vamos arrancar o livro de juízes da Bíblia? Sim. Porque Deus deixou lá garantido que existiu. Então, pronto, era a minha base que eu defendia, né? Então, vamos arrancar o livro de juízo e queimar, porque tem juízo, sim. Então, você tem que ter certeza daquilo que Deus tem para a sua vida. E você tem que se dedicar para aquilo. E quando você faz algo que você tem certeza que é o teu chamado, que Deus te propôs para aquilo, e algo que você ama, não pesa. Por mais que está cansado, eu tenho a maior alegria. Mesmo dormindo ali, eu vou lá com um café, falo, opa, vamos lá, porque isso aqui é a paixão da minha vida. Não é que eu gosto de todas as áreas, né? Eu tenho uma área específica que eu amo. As outras, tudo por obrigação, né? Sim. Então, mas é o faz dom, parte né? do processo. Faz parte. É que nem você falou, hoje em dia com a internet as coisas são muito mais fáceis, né? Existem caminhos e oportunidades, assim, para realmente a gente não estagnar. Na questão do conhecimento, de buscar realmente cursos online, coisas gratuitas, conversar com pessoas da área para ter uma noção de como que é. E realmente é muito importante a gente conhecer o nosso chamado, porque muitas vezes Deus linka a nossa parte ministerial com a nossa parte de trabalho secular. Então, assim, a gente precisa entender realmente qual o propósito de Deus para nossa vida, até pra gente entender algumas questões das coisas que a gente vive. Sim. Porque muitas vezes fala, Deus, mas por que tá acontecendo isso na minha vida? Eu não tô entendendo. Porque muitas vezes o que acontece? A gente tem uma vontade de ser algo na vida, independente da sua profissão. Mas, às vezes, Deus quer que você seja outro. E a gente, às vezes, fica ali, né? A gente é teimoso, a gente fica batendo no martelo e Deus fala, não, minha filha, não é por aí. Vamos virar um pouquinho o caminho. E a gente não pode ter medo de perguntar para Deus qual é o meu propósito de vida, qual é o meu chamado. Porque por exemplo, o seu chamado é algo que precisa realmente de muita dedicação ali, muita coisa. E às vezes a gente tem medo de perguntar para Deus, falar, ai Deus, mas se for um negócio muito difícil, como que vai ser? O que eu vou fazer? Mas aí tá, na sua história tá mostrando o como Deus abre as portas e dá o sustento necessário, não só a questão financeira falando, mas o sustento ali emocional e tudo para você se dedicar para aquilo, né? Sim. Então, Deus capacita, né? Deus capacita, Deus renova, Deus dá entendimento, Deus dá discernimento. Eu tenho certeza que não aconteceu um pouco mais antes, porque eu tinha medo disso, assim, no sentido, eu não vou conseguir, não vou dar conta, vou esperar mais um pouquinho, vou esperar ter tal coisa. Aí foi quando eu entendi. Em 2015, como eu disse, foi fatal. Ok, Deus, eu vou pôr meu pé e o Senhor vai à frente. A partir do momento que eu fiz isso, foi natural. Eu ponho o pé, ali não tem nada de opção. Mas a hora que eu vou... Foi um passo de fé, realmente, que você deu. E a gente tem que ter esse passo de fé. É porque a palavra de Deus também já nos dá isso, né? Romanos 4,17. Que Deus traz à existência aquilo que não existe como se já existisse. Isso. Então, você já tem que declarar. Porque isso já existia. Porque Deus já sonhou, Deus já planejou, né? Que seria assim. Ele já me vê assim. Ele já te vê como você, né? Com o teu propósito. Né? Muitas pessoas... um tempo, eu trabalhei com sala de adolescentes. Tanto que, graças a Deus, eles estão fazendo faculdade agora. Outros conseguiram bolsa de cursinho. Eu sempre falo, faz o Enem. Eu sou aquela, faz o... Filho, foi Deus que deu, né? O entendimento e discernimento para eles criarem esses projetos de bolsa. Então, vai lá e usa, meu filho. Vai lá, se inscreve no Enem, se inscreve. Não importa, já passaram, eu tô com 40 anos. Falei, gente, mas como assim? Não deixa Davi se tornou rei com quantos anos? 40 anos. Sim. Jesus começou o ministério dele com quantos anos? Moisés, né? Com quantos anos Moisés tinha quando libertou o povo do Egito, né? Então, assim... E eu sempre nunca digo, é tarde, né? Nunca é tarde. Eu sempre falo assim, Deus não é cronológico. Sim. Deus, ele é atemporal, porque foi ele que criou o tempo. Né? Então, ele sabe até o tempo que dá para ser.
Então, se ele falou, tá falado, o resto nem olha pro lado. Pessoas me falavam, esse curso é de rico, você sonha alto demais, né? Vai fazer só o quê? Porque eu também tenho outras profissões, né? Tipo, eu sou auxiliar de veterinária também, porque eu amo cachorro, eu hospedo cães. Eu trabalhei muitos anos como gestora de RH. Só que eu sabia que eu estava no lugar errado, Sim. não porque é ruim a profissão, mas porque não era o meu chamado. Sim. Eu só estava atrasando ali meu negócio. Aham. E eu precisei desse tempo, né, para ser tratada. E então não tem problema. Se você tá nessa fase, você tá frustrado, pergunta para Deus. Tira um momento com Deus, fala, Senhor, e abre o teu coração. Deus não tem palavras, não precisa. Eu falo assim, ó, rasgado. Quando acontece alguma situação, eu falo, puxa vida, hein, Deus, isso que eu orei. A intimidade Imagina que a gente se eu não tem, tivesse né? orado, né? Eu até brinco quando eu falo, Deus deve olhar e falar, mas que abusado essa minha filha. E eu conto, sabe? Aconteceu isso. Você viu o que fulano falou? Sim. Daí eu falo, Deus, eles falaram que, né, esse curso é de rico. E aí, Deus? Mostra pra eles que há Deus em Israel. Sim, mas e é legal, assim, você falar até essa questão de Deus é atemporal, porque hoje a gente vive numa geração onde a gente é muito influenciado pelas mídias sociais. Então, a gente tem aquela coisa, até os tantos anos você tem que estar formado, você tem que conquistar o seu primeiro milhão, você tem que ser produtivo, você tem que ter uma vida social ok, não sei o quê. E muitas vezes, o que acontece? A nossa geração olha e fala, meu Deus, eu já tô com tantos anos e eu não conquistei nada disso. Meu Deus, eu tô atrasada, eu tô isso, eu tô aquilo. E não é isso. Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu caminhar, o seu tempo de maturidade e tudo mais. A gente tem que parar de se comparar com o outro. Com certeza. Porque, assim, é que nem você falou, você demorou tantos anos para conseguir se formar. Se você ficasse se comparando com os outros, talvez aquilo te faria atrasar mais ainda, acabar te impedindo de chegar até onde você chegou. Sim. E perdendo esse sonho que Deus colocou no seu caminhar. Então, a gente tem que parar com isso, né? Confiar em Deus, dar aquele passo de fé, independente do que não tenha, trazer realmente à existência aquilo e determinar na nossa vida. Não, Deus, o Senhor falou, então eu vou. Não sei como, mas eu vou, né? Tá tudo sob controle, né? É bem isso. Mas eu queria só dizer que eu também tive medo, né? E eu também questionava Deus. Só que daí Deus foi... E eu também me comparava, né? Eu cheguei nos 30 anos e falava, meu Deus, né? Nada aconteceu na minha vida, misericórdia. Eu sou... Né? Sim. Aí Deus, peraí, minha filha, alguma coisa você não tá lembrando, né? Porque você foi ter a certidão de nascimento, você tinha 15 anos. Então, na verdade, se for ver, minha vida começou a partir dos 15, Dos 15. No sentido civil, né? Então, assim, nós nunca podemos comparar a nossa história com a história do outro. Porque você não sabe. Às vezes, aquela pessoa tá colhendo algo que outra pessoa plantou, seus pais, enfim. A nossa história não é igual, até porque o propósito de Deus na minha vida não é o mesmo que o seu, não é o mesmo na vida dele, porque Deus tem um propósito para cada um. É muito específico. E não vai aplicar. Sim. Então, você não pode focar naquilo que está acontecendo ali naquele tempo. Foca no objetivo. Se Deus te falou, meu filho, só vai. Segue o fluxo, Se servir para você, coloca lá na parede. Deus falou isso. Então, só vai. Toma uma posse e vai. Ora, se o seu desejo é fazer medicina, vai lá, não sei onde que é a universidade que quer estudar, vai lá na universidade que você vai lá e ora e fala, Senhor, tá determinado. Só deixa, vai fazendo. Inscreve nas bolsas, faz Enem, faz vestibular. Faz tudo que tem direito. Vai fazendo a tua parte humana. Quando chegar o tempo, as portas vão se abrir. Assim, naturalmente, você não vai fazer esforço que eu digo no sentido, não vai precisar, né, fazer nada além. Forçar uma situação, né? As coisas acontecem vai acontecer. De uma forma orgânica. Se Deus tiver um propósito, vai. E não importa. Né? Esses tempos atrás, eu treinei uma mulher e ela falou assim, mas aqui ela passou por um divórcio e tal. Ela falou, vou ter que recomeçar. Eu não terminei meu ensino médio, eu tô com 35 anos. Eu falei, então tô frita, né? Sim. Porque eu já passei dos 35. Aí eu falei, não, minha filha. Daí eu já mandei um link pra ela lá dos cursinhos, falei pra ela da inscrição. Tem aquela prova lá que faz para concluir o ensino médio, né? Aí mandei para ela, falei, faz. E depois, quando você passar e tiver o certificado, você me fala que eu vou te indicar uns cursos gratuitos. E vai fazendo. Não importa se não é da tua área. Eu fiz curso de tudo que era curso de grátis, para mim ir melhorando e ter mais experiência. Tô dentro, me fez de graça. É conhecimento. Mas tá certo, tá certíssimo. E a gente tem que aprender com isso e fazer realmente, né? Então... Se deixar, a gente vai falar que a noite inteira, muita coisa, né? Eu queria pedir para você deixar uma mensagem, assim, para quem tá assistindo,
que muitas vezes estava na mesma situação que você com 14 anos lá, se achando que não ia ser ninguém na vida, se achando... Porque adolescente normalmente tem essas questões, mas muitas vezes, nós com 30, 40, 50 anos, independente da idade, a gente chega e tem aquela crise de identidade. Ai, meu Deus, o que você é da minha vida e tal. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem tá nos assistindo, assim, de encorajamento, sabe? A mensagem que eu quero dizer, assim, que não se baseie com a palavra de nenhum ser humano, porque eles são como nós, falhos. E eles nos olham artificialmente. Vá no que está na palavra de Deus. A palavra de Deus, eu poderia ficar aqui citando vários, mas a palavra de Deus é bem clara, né? Isaías 41, 9, 10, 9, na parte do 9, diz que ele já nos escolheu lá nos confins da terra. E ele nos escolheu e estaria conosco e nos seguraria com a sua mão direita. Então, tome posse dessa palavra. E seja o que Deus quer que você seja. E não existe impossível para Deus. Se neste momento você está numa situação que fala assim, está um caos na minha vida, eu te entendo. Mas eu falo que Deus, ele é especialista para transformar o caos em bênção. Ele levantará pessoas, ele fará o que for necessário para que o propósito dele cumpra na sua vida. Só que você tem que tomar posse daquilo que Deus falou que você é. Se Deus falou que está contigo, você não depende de líder, você não depende dos seus pais, a palavra de Deus diz que a gente tem que honrar, mas eu digo no sentido do teu objetivo de vida. Tome posse, porque o Senhor Ele é quem sabe o que tem na tua vida. Ele que te criou, Ele me criou com os meus defeitos, Ele sabe justamente quando eu vou desistir, Ele sabe justamente quando eu vou chorar, Ele sabe cada detalhe. Então, foque em Deus. Foque em Deus, na palavra dele. Tem um texto, depois vocês leiam com calma, Deuteronômio 28, que é o segredo, é a chave do sucesso. Que é a chave do sucesso? Deuteronômio 28. Seja fiel a Deus, obedeça a Deus independente das circunstâncias. Vão te oferecer N coisas para facilitar e diminuir o seu caminho. Mas vai lá em Deuteronômio, decore, cole no banheiro, cole em todas as coisas e tome posse. Porque lá diz que se você obedecer a Deus fielmente, em todas as circunstâncias, você será abençoado. O que você colocar a mão será abençoado. Tudo que você fizer será abençoado. E a bênção aqui que estou dizendo não é a bênção da prosperidade. É que o Senhor estará contigo. Eu não sou rica, eu até brinco e nem queria ser, né? Rica, ela é cheia da grana. Não, eu sou cheia da graça e da misericórdia de Deus, porque o Senhor provê todas as coisas na minha vida. Sim. E assim é na tua vida, porque é o mesmo Deus. O Deus que eu sirvo é o mesmo Deus que você serve. Se você ainda não serve, ou se você se desviou por causa de luta, circunstância, vá correndo para os braços do Pai. E conte exatamente o que está acontecendo. Não precisa ficar achando palavra. Conta, Deus, estou de mal contigo. Eu falava com Deus. Uma vez eu falei para Deus, Deus, eu não vou orar mais, porque o Senhor falou isso e aconteceu aquilo. Aí Deus mandava a gente de tudo quanto é jeito lá só para orar para a pessoa. Daí eu tinha que pedir perdão para Deus quando estava orando e orar. Então, vai e fale para ele. Rasga teu coração e confia no Senhor. E ele satisfará os desejos do teu coração. Amém. Não sei te dizer se vai ser daqui 1 ano, daqui 2, daqui 3. De repente, você aprende o propósito mais rápido que eu. E as coisas aconteçam antes. Mas só vai. Segura na mão de Deus e vai, literalmente. E vai. E leia Deuteronômio 28, que vai te abrir. E lembre-se, ele é a chave que abre todas as portas. Não é só a porta da sala, é todas. Aonde for. Não sei aonde que ele quer te levar, mas a porta ele vai abrir. Amém. Então, obrigada, Mari. Espero, assim, que quando você termina teu curso, você venha contar pra gente depois, né? Depois que passar toda essa fase aí, ela já falou que ela vai escrever um livro, né? Depois que... Quando eu me aposentar. Quando ela se aposentada, que é de juíza. Tenho certeza que vai ter, vai viver muitas mais histórias que você vai poder colocar ali no livro, com mais detalhes, com mais informações e tudo mais. E eu creio que esse apesar de você já ter vivido muita coisa, é o começo de uma nova jornada. Então, eu creio que Deus vai te levar em lugares muito altos. A gente vai ouvir falar muito de você. Eu creio nisso, porque Deus realmente tem um propósito muito grande. Eu agradeço pela tua disponibilidade de estar compartilhando um pouco da sua história, que com certeza me inspirou e vai inspirar muitas pessoas que vão assistir. A gente vai escutar muitos testemunhos através desse podcast, eu creio nisso, porque assim como aquele promotor foi importante na nossa vida e transformou, que esse podcast também possa transformar a vida de cada um que esteja assistindo. Então, se você está assistindo aí, lembrou de alguém, veio alguém na sua cabeça, mesmo que a pessoa não seja cristã, não conheça os caminhos, manda esse vídeo, compartilha com ela, que eu tenho certeza
que esse vai ser um instrumento precioso nas mãos de Deus. Então, obrigada, Mari, que Deus abençoe você. Obrigada, pessoal, por estar assistindo. Deixa o like aí, comenta, escreve bastante, para que a gente possa trazer mais testemunhos tão inspiradores como esse, tá bom? Então, um beijo para vocês. Deus abençoe. Beijo, gente. Obrigada. Deus abençoe.